Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus pela bondade dele diária, amém? Hoje eu vou falar a respeito da fé e obediência. Peço a vocês que vocês assistam o vídeo anterior, porque o vídeo anterior ele é uma sequência, né? Essa questão do alinhamento da mensagem, só para completar. Espírito Santo quer que eu continue, tá? Eu ia dar uma pausada aí, esperar que tivesse bastante visualização, mas a vontade do Senhor é o que realmente importa, amém? Então, vocês vão ficar mais inteirados a respeito desse alinhamento da palavra do Senhor. Questão de Moisés ser levantado como o libertador, tá? Eu vou ler aqui em Mateus 2, versos 16 e 18, vai dizer: Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Aqui entra agora um novo personagem, Raquel, né? Para vocês verem que a palavra do Senhor é uma só, que o seu propósito é perfeito e nada e nem ninguém pode impedir os propósitos do Senhor. Amém? Porque agora já é um outro tempo, o verbo se fez carne e ele está correndo risco, porque do mesmo modo aqui aconteceu lá no tempo de Moisés. Se você ler Atos 7, Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai colocar, né? Ele vai falar dessa perseguição. Deixa eu ver, Atos 7, a partir do verso 35, diz: Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés ele foi levantado como libertador. A palavra do Senhor vai dizer, já nos evangelhos, Yeshua vai falar aos homens no caminho de Emaús, ali em Lucas 20, deixa eu ler, né, para já estar alinhado com esse entendimento aqui. Lucas 24, gente. Lucas 24. Você leia todo, eu vou ler aqui só a partir do versos 25, do versos 22, que vai dizer: Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Aqui é os homens falando para Yeshua, entendendo que ele não permitiu que eles os reconhecessem, tá? E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Então eles voltam cabisbaixo, né? Tem um vídeo maravilhoso que eu falo aí, quem vocês dizem que são, explora muito bem essa mensagem, porque o testemunho das mulheres naquela época não era considerado como algo para se dar credibilidade. Então o Senhor vem desconstruindo muita coisa. Então os anjos falam para as mulheres. Porque se falasse para os homens, será que eles acreditariam? Né? E o propósito ali do Senhor, até que ele se mostrasse, porque houve a necessidade. Se Yeshua não mostra, não fica ali os 40 dias com eles, mostrando a Tomé e todos aqueles que ele ressuscitou, não teriam crido. Mas antes, ele desconstruindo,
ele permite que os olhos das mulheres sejam abertos e que os anjos falam para elas. O sobrenatural acontece. E aí elas saem espalhando, né? Elas não estão preocupadas que se vão dar credibilidade na fala delas ou não. E assim aconteceu. Então, não deram credibilidade, eles já estavam indo. Então, Yeshua se encontra com esses homens aqui no caminho de Emaús. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, eles queriam confirmar. Ah, tá bom, as mulheres viram os anjos. Elas estão aí falando que ele ressuscitou. Então, vamos lá tirar a conclusão. Chegaram lá, não o viram. Então, seguir o rumo. Esse é o rumo de muita gente, vocês vão entender. Eu vou tentar colocar muitas mensagens aqui, né, que estão super alinhadas, para que vocês compreendam essa questão da fé e a obediência à lei. Em que caminho as pessoas estão, tá? Aqui em Mateus 2, a partir do verso 16, vai dizer: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Entra Raquel, a personagem agora, por conta que está trazendo o alinhamento das coisas do passado lá, que representava coisas futuras, que é o tempo de Yeshua, o cumprimento. Perceba que o Senhor enviou mensageiros, o Senhor enviou Abraão, o Senhor enviou profetas, tá? Para que as pessoas fossem orientadas. Assista o vídeo anterior para você entender muito bem essa questão do tempo do povo ali no Egito. Fossem orientadas e não se perdessem, porque existe uma mensagem que fala pelo próprio Yeshua, que ele vai trazer a consciência, né, aqueles fariseus, aqueles escribas e as pessoas, que ele é o Senhor de todos os tempos. Então ele fala que de Moisés para lá, ao povo ele pregoou ao povo em prisão, porque antes eles não tinham o livro da lei, eles não tinham os preceitos, eles não tinham os mandamentos. Então o Senhor foi a esse povo pregar. Agora de Moisés para cá é outra história. Muitos ficaram no meio do caminho. E aí já é uma outra questão, tá? Até Malaquias tá ali os profetas estimulando ao povo a viver em obediência. Mas a obediência à lei, à risca, a obediência aos preceitos do Senhor, porque eles quebraram a aliança, não conseguiram. Depois eu vou ler mensagem, vai intercalar aqui, tá? Então aqui, a perseguição que Herodes ordena que seja feita a esses meninos de 2 anos para baixo, porque ele temeu que o reino dele fosse, na geração dele ali, interrompida. Ele não entenderia jamais que reino era esse que Yeshua estava trazendo. Assim como os próprios fariseus e escribas não entenderam. E o povo também, né? Que o perseguiram. Então, lá em Atos, né? Vou correr para lá novamente, peraí. Lá em Atos, aqui em Atos 7, Estevão, usado pelo Espírito Santo, ele coloca a partir do verso 35, este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Como eu coloquei no vídeo anterior, eu falei, Moisés poderia estar pronto, mas o povo não, né? E eu não explorei muito essa questão e hoje vou explorar. Moisés, ele tinha contato com o seu povo e ele
não tinha consciência de quem ele era no Senhor, mas ele já tinha a bravura, ele já tinha a decisão de defender o seu povo. Aí lá é feita essa pergunta: quem te levantou líder e libertador? Ok, ó. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Mas eles questionam lá, né? Deixa eu ver aqui onde que está o questionamento. Tá aqui. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado por estas palavras quem o nomeou líder e juiz. Então o seu próprio povo rejeitou. Porque ali, gente, apesar de estar um número gigantesco de pessoas, entende que tinha muita gente que já estava contaminada. Por isso levantaram o bezerro no deserto. Por isso sentiram falta das panelas do Egito. Por isso murmuravam. Aqui em Oséias 11, versos 1 e 2 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balins e queimavam incenso para os ídolos esculpidos. Olha aqui o Senhor falando. Do Egito chamei o meu filho. E sabemos que o anjo ali surgiu a José e a Maria, falando para que eles refugiassem para o Egito até que as coisas se acalmassem. E eles retornam depois da morte de Herodes, né? Então, o que aconteceu lá foi cumprimento do que aconteceu no tempo de Moisés, que também o rei Ramsés ordenou que as parteiras matassem os meninos, porque ele sabia dessa profecia. A profecia era conhecida. E hoje a profecia conhecida é o quê? A Nova Jerusalém e o retorno do justo para trazer juízo todas as coisas. E o que estão fazendo com o povo do Senhor? Mantendo num conceito de conhecimento que está levando para a obediência a práticas judaizantes. Você vê nos templos esse povo com esses panos no pescoço, eles não estão ali dizendo: nós estamos aprofundados na fé. Não, eles estão falando: nós estamos alinhados com aqueles que determinam as questões de rituais na terra, para levar o povo a um conceito de obediência errado, porque quando se tenta fazer sacrifícios e tantas outras coisas dentro dos templos e fora deles, com o conceito de que está obedecendo a Deus através da lei, está falando que Yeshua não foi suficiente, que o sacrifício dele não é válido. E esse é o propósito. Se você for analisar os conceitos de culto, esse é o propósito, né? Eu tenho colocado muitos vídeos aí que desperta por isso, e hoje eu falo com mais firmeza. Se você alcançou esse conhecimento, amém. Eu sei que muitos assistem, mas as visualizações não é dado crédito aí de visualizações justamente para descredibilizar a importância do canal. O vídeo anterior, isso para mim não importa, o que importa são as almas alcançadas. Assista o vídeo anterior, né? Então, vocês compreenderam aí esse alinhamento, né? Da perseguição às crianças menores de 2 anos e aqui para as parteiras para matarem os meninos. A mãe de Moisés envia o libertador, a promessa, na casa do inimigo para que ele seja sustentado e cuidado. Provando que o que prevalece é a vontade do Senhor, não a vontade da desobediência, né? Vou aqui agora para Mateus novamente. Deixa eu ver aqui, Mateus 22. Mateus 22, só que antes eu vou ler Mateus 7, tá? Para vocês entenderem essa questão
do que é fé e obediência à lei, né? Isso aqui tem que ficar muito mastigadinho. Mateus 7, a partir do versos 9, vai dizer: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas que lhes pedirem. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles sejam... Não, peraí. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O que é lei? Se vier aí a pergunta, né? O que é lei? O que é os profetas? Né? Porque os profetas... Deixa eu desligar aqui que tá tendo a chamada aqui, pessoal. Deixa eu recusar aqui. Os profetas, os mensageiros do Senhor, estavam trazendo palavra de vida e de direcionamento, para que o povo não desse ouvido aos ídolos, estivessem voltados aos mandamentos do Senhor, que são perpétuos, né? As práticas de rituais que eram feitos ali na tenda, eram feitas sobre sombra de coisas celestiais e sombras de coisas que se cumpriria no Filho futuramente. Por isso que era separado ali o sacerdote, para entrar na tenda e fazer o sacrifício para expiação do pecado do povo, como está em Romanos 8. Não era permitido o povo fazer o que fazem hoje. É oferta, é isso, é aquilo e tudo mais dentro dos templos, tá? Era tudo feito de forma organizada, como que tinha que ser. Que isso fica aqui bem claro, tá? Aí vem os profetas passando instruções do que Deus não se agradava, tanto para autoridades monarcas, que eram reis na época, e também para o povo. Juízes, como Samuel, né? Então o povo tinha que ter direção para não se perderem, né? Como todas as gerações, sempre tem que ter líderes sobre elas e que sejam tementes ao Senhor, porque isso aí vai lhe dar bom, né? Porque lá em Coríntios já vai colocar: se o governo é segundo Deus, então o povo vai se alegrar, ou não, vão sofrer, né? Bem, então o que é lei? O que é profetas, né? Você viu que eu li, se você ler o verso 7 também, vai falar dessa questão da instrução. Porque o Senhor está dizendo, ó, peçam, lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou seja, o Senhor está trazendo para o contexto do ser bom, do ser justo, de fazer as coisas corretas. Mas mesmo sendo maus, nós temos bons propósitos de vida para os nossos filhos. Quanto mais o Senhor só quer o nosso bem. Por isso ele enviou profetas para dar as instruções. Se estamos atentos ao que está escrito no livro dos profetas, então a gente está entendendo o que é condicionamento de vida na fé e na obediência, segundo aos princípios do Senhor. Só que o povo misturou tudo aí. O povo foi direcionado de forma errada, né? No conceito errado do que é lei, do que é a questão das profecias. E aqui em Mateus 22 vai dizer, a partir do versos 14, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Yeshua, Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus sabe das batalhas espirituais que eu tenho enfrentado por conta de querer levar a mensagem. Não é fácil, só que se tem uma coisa que particularmente não condiz com a minha pessoa, é a questão da desistência. O Senhor, Ele tem propósito de resgate de almas através desse canal. Por isso Ele insiste, é por pura insistência do Senhor. O Senhor sabe o quanto de visualização que é retida. Esse canal ele tem muita visibilidade, só que são retidas as visualizações. Quem é que não quer saber da verdade hoje em dia? Quem é que não quer entender a palavra de modo espiritual? Tem muita gente que quer, tem muita gente dormindo, tem muita gente estagnada, de fato. Então, gente, aqui o Senhor traz a responsabilidade para nós. Quando a gente tem uma mente condicionada à palavra dele, ele vai nos instruir como que tem que ser vivido. Porque se cumpriu tudo que fora dito de Moisés até Malaquias no Filho. E por conta disso, já tendo conhecimento ali, os magos desse cumprimento, e aí Herodes descobre que ele foi enganado, ele radicaliza e manda que matem as crianças de 2 anos abaixo, entendendo que ali entre esses estaria o Filho de Deus. O Senhor manda ele para onde? Para o Egito. Por quê? Tinha que se cumprir, ele tinha que ir para o Egito, né? Aqui em Oséias 11, vou ler, não sei se eu li, mas vou ler aqui. Diz, versos 1: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Então, como foi lido lá em Atos 7, Estevão, movido pelo poder do Espírito Santo, ele traz de forma resumida a biografia do tempo da trajetória do povo do Senhor. E lá ele não coloca, porque ele está fazendo um resumo, né? Ele coloca apenas que o rejeitaram o libertador, né? Moisés podia estar pronto, mas o povo não estava, na sua maioria não estava. E aqui é dado o nome, por que eles rejeitaram. Porque já lá eles faziam esse sacrifício aos balins e queimavam incenso para os ídolos esculpidos. Eles estavam corrompidos com os conceitos pagãos do Egito. Correto? Até aí? Então, o que o Senhor está trazendo aqui em Mateus 22? Uma consciência da responsabilidade. Agora, no tempo de cumprimento, porque Yeshua se cumpriu tudo nele, não houve nenhuma palavra torta que saiu da boca dele, ele foi perfeito. Tão perfeito que um perito na lei questiona ele a respeito qual é o maior mandamento, mas ele está questionando não é porque ele não entende a importância dos mandamentos e qual é o maior, mas é porque ele está colocando à prova a Yeshua. Eles não estão entendendo o que está acontecendo ali, não estão entendendo o reino, não são espirituais. Como é que pode alguém ser tão perfeito que não nós que dedicamos aqui o tempo todo a orientar o povo? Como que pode? Então vamos questioná-lo a respeito dos mandamentos. Yeshua, de forma muito suave, ele coloca. Por que ele coloca de forma suave? Eu entendo assim. Porque ele está falando para homens que era para ser íntegros no que diz respeito à leitura da palavra, dos pergaminhos que tinha ali na época, né? Nos ensinamentos. Mas eles estão questionando porque eles não aceitam. E aí ele coloca essa questão do maior mandamento, que é os 4 mandamentos incluídos a respeito do Criador, da adoração, do amor, e o tratamento nosso uns com os outros. Por isso lá em Mateus 2 também vai estar falando dessa questão. Mateus 7, não foi? Foi Mateus 7.
para saber a respeito do cumprimento da lei e dos profetas, trazendo uma responsabilidade pessoal para a pessoa entender: olha, vocês são maus, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês. Como que vocês não podem entender a bondade do Pai? Que fez tudo alinhado segundo o propósito dele, enviou os mensageiros, enviou os profetas, enviou os juízes para auxiliar o seu povo acerca daquilo que viria e veio. Sou eu aqui, né? O verbo em carne para ser o sacrifício que o Senhor se agradará, a obediência, porque eu obedeço ao meu Pai, e vocês não estão entendendo o cumprimento dessas coisas. E ele chega a ser questionado a respeito de qual o mandamento, porque eles não estavam voltados para essa questão do amar ao seu próximo, seu semelhante. Eles estavam voltados para serem uma raça separada, um povo escolhido, mas que estava cheio de pecado. Yeshua chega a falar no evangelho que picou um mosquito, né, e arrota um camelo. A questão do copo, da visão só exterior, mas dentro está tudo ali contaminado. Então, Yeshua está trazendo a questão comportamental. Vocês têm que procurar fazer o bem sempre, como se fosse para vocês mesmos. Assim se cumprirá a lei e os profetas. Então, isso significa que tudo que foi dito pelos profetas, inclusive pela lei, estava sempre trazendo a uma consciência de comportamento. Só que as pessoas, elas não eram capazes, por isso que houve a quebra da aliança e por isso a necessidade do Redentor. Que Yeshua viesse para nos redimir. Redimidos do pecado, vou ler aqui Gálatas, possibilitaria a nossa justificação nele. Vou ler Gálatas 3. Gálatas 3 vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Ele está colocando a questão da hipocrisia. Vocês não viram que ele foi crucificado? E através do testemunho daqueles que viram, vocês creem no que foi dito pelos profetas e vocês aceitam e são batizados no Espírito Santo, no caso, né? Versos 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Aí está colocando essa questão. Versos 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? É o que está acontecendo na humanidade. Querem trazer práticas judaizantes e que não são nem tão judaizantes assim, para deixar o povo no meio do caminho, né? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito opera milagres entre vocês e realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, tudo que Yeshua estava fazendo, batizando no Espírito, fazendo milagres e prodígios através da vida dos filhos, dos servos, dos discípulos, adivinha da fé, da confiança da pregação deles, né? Para testificar que Yeshua estava com eles. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Olha o conceito errado aí, né? Quem diz que são e não são, como está escrito lá em Apocalipse 3. Antes são sinagoga de Satanás, né? Então, o povo que é para ser liberto através da confiança do que diz a palavra do Senhor e buscar entendê-la de forma espiritual, é que se tornam filhos de Abraão, para receber o cumprimento da promessa
que o Senhor prometeu desde o tempo lá do início. Veja, gente, como a palavra do Senhor é clara e ela é maravilhosa. Abraão, ele poderia se gloriar na circuncisão, porque ele foi circuncidado. Mas não, em Hebreus 11 vai falar, né? Ele vislumbrou coisas ainda mais excelentes. A sua descendência alcançou o tempo de Yeshua, né? Estamos aí no tempo em graça, esperando pelo retorno do nosso mestre. Mas ele não alcançou essas promessas de herdar a terra toda, mas os seus descendentes sim. Então a fé em Yeshua nos torna filhos por adoção. Abraão foi considerado o pai na fé. Então, se desprendermos do corpo aqui, a alma vai para o seio de Abraão, desfrutar de um paraíso maravilhoso. Depois vão retornar, como diz Daniel 12, junto, Miguel se levanta e protegerá o seu povo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que não ressuscitarão depois para desprezo e condenação eterna. Então a palavra é uma só, né? Então Abraão, ele não se gloriou na circuncisão frontal que era feita ali no órgão masculino, né? Ele não se garantiu nisso. E a circuncisão, ela hoje é operada no coração, não na carne, não na lei, mas no coração. É o Senhor que faz essa circuncisão, ele conhece cada ser, né? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Diante de Deus ninguém se justificará pela lei, e todo aquele que se gloria na lei é considerado maldito. Porque se cumpre em parte, é culpado de tudo. Tudo vai da consciência. O Senhor está chamando pessoas do mundo inteiro. Ele está libertando pessoas específicas, com propósito específico. O tempo de cumprimento de tudo isso é o Senhor que sabe. Só que o Senhor não tem por inocente ninguém que recusa viver pela fé, que quer viver pela lei, pelas práticas, achando que será justificado como salvo. Deixa eu ver aqui, peraí. Para Romanos 5. Você se atenta aqui em Romanos 5, a partir do versos 18, que diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Presta atenção aqui na leitura, ó. Consequentemente, assim como uma só transgressão, que foi o que ocorreu no Éden, a mulher caiu na lábia, né? E induziu o homem a também pecar. Então, desobedecer ao Senhor. Resultou na condenação de todos os homens. A desobediência de Adão trouxe condenação para toda a raça humana, porque a vida que essas pessoas levariam seria diferente do que o Senhor estava guardando eles ali no Éden. Então todos já nasciam, como dizem Salmos, num berço de pecado. Precisavam de um plano do Senhor para trazer remissão, que foi o que aconteceu em Yeshua.
o Senhor e Salvador Yeshua vem e coloca, verbaliza mensagens de decreto que vai se cumprir. Ele fala que haverá misericórdia mais para Sodoma e Gomorra do que para essa geração perversa. Ele está colocando essa geração porque é a partir do cumprimento que o verbo se fez carne. Paulatinamente, o Senhor perfeito tem um propósito e ele executou em todo o tempo da humanidade. Ele enviou os seus mensageiros, enviou Abraão, seus servos, mensageiros, enviou profetas para instruir o povo como que eles tinham que andar. Levantou líderes para que eles não tivessem uma carga pesada. Aí em Coríntios vai dizer, né? Quando o povo é governado de forma justa, o povo se alegra. Ao contrário, o povo entristece, padece. Então Yeshua fala aquela geração porque a partir dali a conversa é outra. Ele pregou ao povo os espíritos em prisão de Moisés para lá, porque o povo não tinha conhecimento da instrução. De Moisés até Malaquias, o povo tinha que entender as coisas futuras e o que é esperado no céu, é colocado aqui na terra como exemplo. Não, o céu é o exemplo do que tem que ser colocado aqui na terra. Muitos alcançaram essa compreensão e viveram em obediência ao Senhor. Mas não uma obediência de autojustificação. Eu cumpro, eu faço oferta, eu faço isso, tanto que lá, na tenda da propiciação, apenas o sacerdote tinha acesso ao sacrifício em expiação, em prol do povo. Aí Yeshua vem, Yeshua não está liberando para as coisas serem feitas na obediência de obras, a lei ou coisas parecidas, para se gloriar nele ou serem salvas por conta de nomenclatura, de religiosidade. Ele está trazendo a consciência da responsabilidade. Por isso que eu li Mateus 7 e 22. A consciência de quem é Deus, a consciência de como nós devemos tratar uns aos outros aqui, a nossa responsabilidade. Então é um conceito de segmento de vida diário, para que Ele esteja em nós, para que a gente possa viver de fato os propósitos dEle e ser um testemunho vivo e santo, agradável, como está escrito em Romanos 12. É simples, só que é difícil as pessoas aceitarem o que é viver por fé. Por isso que o apóstolo Paulo está sempre ali, como lá nos Gálatas, né? Gálatas 3, ele está trazendo o povo, olha, vocês começaram bem, vocês foram batizados no Espírito Santo e vocês estão testemunhando o Espírito Santo e levando para outras pessoas, as pessoas estão vendo que ele está conosco, só que vocês querem voltar a práticas. E o que será de vocês, né? Então, por conta de um só homem entrou o pecado, né? Aí diz aqui no verso 19, logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Por que fala muitos e não todos? Simples compreender isso aqui. Porque ele foi enviado para todos. Tem até um ditado que fala assim, as pessoas, nem Jesus agradou a todos. Tá errado esse ditado. Ele veio para agradar a todos, mas alguns não se agradam dele. Por isso muitos e não todos. Porque muitos estão entendendo o que é redenção, o que é salvação em Yeshua, o que é justificação, o que é arrependimento de pecados, renúncia. E aí ele fala, haverá mais para Sodoma e Gomorra misericórdia, por quê? Porque eles não tinham conhecimento como a gente tem hoje. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem acesso à letra. Eles não tinham. Eles tinham os profetas. Eles eram resumidos. Então o Senhor é justo na balança, né? Então, de geração a geração, o Senhor não deixou o povo sem instrução.
porque ninguém é inocente diante dele. Então o sangue de um justo foi derramado, o Filho unigênito do Senhor. E esse sangue fala, ele transforma, ele santifica, ele cura, ele liberta. Ele traz consciência de nova criação, de nova vida, da vida espiritual. Então, por isso, muitos e não todos. Só que assim como o povo lá que saiu do Egito, está acontecendo agora. O povo foi chamado para ir para uma terra que mana leite e mel, mas muitos ficaram no meio do caminho. Hoje as pessoas são chamadas ao arrependimento, porque o reino vai vir para se preparar com o Espírito Santo, igual às 5 virgens prudentes, está com seu armazenamento com a presença do Espírito Santo e não apagando o Espírito Santo, para quando ele vier, não seja pego de surpresa. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer a nossa consciência transformada para que a gente esteja preparado e o dar ouvido ao que diz a palavra do Senhor e ao Espírito Santo. Num mundo cheio de controle, de perseguição, eu sei as batalhas que eu enfrento. E volto a colocar, pode ter 5, 2 visualizações, mas não quer dizer que é isso. E eu tenho comprovação aqui da perseguição que esse canal sofre. Mas o que importa é você estar vendo. Então, o Senhor está vendo quem é que vê. É o Senhor que justifica. Isso é o que importa. Não é a perseguição que vai desmotivar, jamais. Então, muitos, por conta da desobediência, e aí Moisés coloca lá em Deuteronômio 28, as consequências, as bênçãos para a obediência e as maldições para a desobediência. O Senhor coloca aí 2 questões. Se você está ouvindo a voz que diz os profetas, meus servos, e está colocando em prática até Malaquias, então você vai ser recompensado com as bênçãos. Aí a gente sabe que tem muita gente que foi recompensada na terra, muitas gerações, né? Os descendentes, né, das 12 tribos, muitos foram recompensados porque deram ouvido o que disse os profetas, né? Maravilha, glória a Deus por isso. Porém, um grande número que desejou curvar-se diante de ídolos, eles têm a recompensa das maldições. Isso se tratando do povo, da promessa, do povo do Senhor. Porque muitos gentios adoram a ídolos. Tem casta de santidade, mas adora a ídolos. A própria Bíblia vai condenar essas práticas. E quem é que as pratica? Eles terão a recompensa. Desprezo eterno. Pode até estar cheio da mordomia na terra, mas é desprezo eterno. Já estão sentenciados a isso. São esses que perseguem a verdade, o Evangelho, Yeshua. Se você procurar Yeshua, você vai procurar Yeshua. O que significa esse E aí no meio?